Olá, professores de Yoga, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga, Viva exclusivamente do Yoga. E o episódio de hoje é como conduzir uma boa aula de Yoga. Às vezes, a gente acha, é muito frequente, vejo muitos professores que acham que estão dando uma boa aula e, na verdade, já estão para trás, foram ultrapassados. Por isso, eu acho que você deveria me acompanhar nessa live até o final. Eu estou aqui com o meu computador, que vai pro YouTube, tenho aqui o meu celular, que vai para o Instagram, e aqui meu outro computador, onde eu acompanho o mapa mental para a gente não perder nada disso. Eu já falei muitas vezes que uma boa aula não é suficiente para você viver do yoga, isso você que dá uma boa aula e que está com poucos alunos, você comprova, mas sem uma boa aula, na verdade eu estou falando boa aula, mas sem uma aula realmente expressiva, não dá para fazer nada. Claro, não adianta você ter os outros pilares, né? Nos pilares para você viver exclusivamente do yoga, se você aí chega no aluno, não importa se na sua escola ou no lugar que você dá aula, e aí você dá uma aula que não encanta, não é uma aula mágica, é uma aula simplesinha, não resolve a sua vida. Então, embora dar uma boa aula, dar uma excelente aula, uma aula extraordinária, não é suficiente hoje para você viver exclusivamente do yoga, sem ela é que você não vive. Então, precisamos disso. Vamos lá. O que é? O que é uma boa aula de yoga? Primeira coisa, a primeira pergunta é essa. O que é uma boa aula de yoga? Um grande número de professores, mas um número expressivo de professores acreditam que uma boa aula de yoga é uma aula que tem uma técnica perfeita. Então, vamos supor que na aula o professor vai trabalhar pranayama e asana, ou pranayama, asana e yoga nidra. O que ele entende, grande número de pessoas entende uma boa aula de yoga, que é uma prática de asanas balanceadas, né, uma boa prática de asana, tecnicamente bem equilibrada, perfeita, uma boa prática de pranayama equilibrada, perfeita, e um bom yoga nidra equilibrado, perfeita, né? Essa aqui é a visão comum. Agora, precisa estar equilibrado? Sim, todas as técnicas, sim, mas uma boa aula de yoga, coloque isso na sua cabeça, é aquela que leva o aluno a evoluir. É uma prática que leva o aluno a evoluir, é uma prática que tenha sentido para o aluno naquele momento em que ele faz a prática. Então, é muito interessante porque aí você muda o foco. Se você entende que uma boa aula, que é uma boa aula tecnicamente bem elaborada, você às vezes não fica preocupado com o aluno. Será que esse aluno, essa aula tecnicamente bem elaborada, faz o meu aluno que fará essa minha aula hoje, ou que está fazendo a minha, faz ele evoluir? Às vezes, uma aula bem elaborada está fora do nível do aluno, está acima da capacidade dele de compreender aquela prática. Por exemplo, às vezes tem asanas que ele não consegue fazer, está muito acima, ou está muito abaixo. Né? De repente, uma aula está ali com asanas tecnicamente perfeitos, mas o nível do aluno que está fazendo a aula está muito superior. Aqueles asanas são bobinhos para ele, sabe? Então, ou pranayama, ou yoga nidra, enfim, assim, todas as coisas. Então, pense, uma boa aula de yoga é uma aula que faz o aluno evoluir. Portanto, o foco não é você estar focado em você, é você estar focado no aluno, no seu aluno, aquele aluno que fará aquela aula, se ele vai evoluir ou não. O que não é? Uma boa aula que você acredita que seja boa. Muitos. Claro que se você perguntar para todos os professores de yoga, você dá uma boa aula? Eu acredito que todos, ou praticamente todos, sim, a minha aula é boa. Né? Porque todos nós acreditamos que aquilo que a gente faz é bom. Existe uma pesquisa de como que as pessoas se enxergam. Né? Essa pesquisa é muito interessante porque a pesquisa era assim, a pergunta era, como você se enxerga? E a pessoa dava uma resposta. E aí perguntavam para pessoas próximas, né? Como as pessoas próximas enxergavam aquela pessoa.
E 93% das pessoas se enxergam de uma maneira que é diferente do que os outros a enxergam. Ou seja, a avaliação que a gente tem da gente, geralmente é uma avaliação positiva. Você dá uma boa aula de yoga, Beth, eu dou. Aí, fulano, você dá uma boa aula, eu dou. Né? Então, só que, às vezes, a pessoa está enganada e num grande número de vezes os professores, muitos professores se enganam. Mesmo professores que dão aulas perfeitas, equilibradas do ponto de vista técnico. Então, a aula que você dá é boa ou não é? Não importa a sua opinião, importa a opinião dos alunos. Leva os alunos a evoluir. Se as suas aulas levam o aluno a evoluir, sim, sua aula é boa. Se não leva a evoluir, não é boa. Aí, claro que não é sim ou não. Se as suas aulas encantam os alunos e produzem uma evolução bacana, expressiva, significa que a sua aula é muito boa. Se encanta um pouquinho, se faz os seus alunos evoluírem um pouquinho, não é tão ruim, mas não é tão boa. Se a sua aula não encanta, é aquela aula ali, mais ou menos, não produz evolução no aluno, às vezes ele faz as técnicas, mas não evolui, a sua aula não é boa, ok? Benefícios. Se você não der boa aula, você está fora do jogo. Bom, essa é a ideia fundamental. Sem aulas que encantam, sem aulas arrebatadoras, sem aulas mágicas, o aluno sente aquilo como mágico para ele, você está fora do jogo. É só uma questão de tempo, porque com esse mercado que a gente está, com muitos professores, muitos espaços dando aulas de yoga, aqueles professores que não forem, que realmente não derem boas aulas, é uma condição, não adianta fazer as outras coisas. Né? Então, você está fora do jogo. Por mais que uma boa aula não seja o suficiente, é extremamente necessário que você tenha uma aula excelente, uma aula extraordinária, uma aula bacana, uma aula que encante, que enleve, sabe? Então, as palavras não seriam uma aula boa, não seria uma aula excelente. Seria uma aula mágica, seria uma aula extraordinária, seria uma aula que encanta, uma aula que enleva, uma aula que arrebata, uma aula arrebatadora. É esse tipo de aula que você precisa pensar, não simplesmente uma aula tecnicamente perfeita. Né? Bom, professores que não evoluíram sedimentaram as suas aulas. Eu vejo muitos professores antigos que não evoluíram. Eles continuam dando aulas quando antigamente aquelas aulas funcionaram. Sedimentaram num grupo pequeno de aulas ou numa estrutura rígida de aulas e não evoluíram. E esses professores, mesmo os professores, eu conheço vários, que tinham muitos alunos e estão perdendo alunos. Hoje, professores antigos que eu conheço com poucos alunos. Porque as aulas dele são mais de um motivo. O primeiro, em alguns desses professores, ou melhor dizendo, em vários desses professores, a aula deixou de ser encantadora. Tornou-se uma aula previsível, repetitiva, né? Sem grande enlevo. E o outro elemento muito, muito relevante para esses professores é que eles não fazem os outros pilares. Lembra dos pilares? Para você ser um bom profissional de yoga e ter alunos e viver do yoga, você tem que ter aqueles 5 pilares, onde a técnica é apenas um desses pilares. E a aula, uma excelente aula, é um aspecto do pilar técnico. Né? Então, esses professores antigos, que eram considerados professores diferenciados, hoje muitos estão praticamente sem alunos, e uma das razões é aulas estanques, não evoluíram. Né? Objeções que normalmente os professores fazem. Já dou uma boa aula, tenho experiência, isso que nós falamos antes, todo mundo acha que o trabalho que ele faz é muito bom. Mas você percebe por que essas grandes empresas sempre perguntam, você faz uma compra num Mercado Livre, você faz uma compra na Americanas, eles vão pedir da sua experiência. Ele vai dizer, como foi sua experiência? Se você já fez compra, você já recebeu. Porque eles querem saber a opinião do cliente, não é a opinião do vendedor. Né? Vendedor, entre aspas, porque ali na internet você não tem um vendedor,
né? Mas quando você faz um atendimento, por exemplo, na Vivo, na Claro, é muito frequente que depois eles pedem para você avaliar a pessoa, né? Como foi o seu atendimento? E aí é individual. Se um desses atendentes começam a ter avaliações negativas, eles mandam embora, né? Avaliações negativas com frequência, tem uma média ali, né? Sempre tem gente que é insatisfeita, e sempre vai, por melhor que você faça o trabalho, sempre vai ter gente que vai dizer que o seu trabalho não é bom, ok? Mas tirando esses insatisfeitos, aí vamos supor que tem 20 atendentes, e aí todos eles, algumas pessoas respondem as questões, né? Avalia o atendimento. Vamos supor que um atendente ele tem 80% das avaliações são negativas. Qual que é a média do grupo? 30% de avaliações negativas. Se a média do grupo é 30% de avaliações negativas e um está tendo 80%, esse vai ser dispensado. Agora, se você perguntasse para esse que tem essas avaliações negativas, como é que é o seu atendimento? Possivelmente ele dizia, é bom. Então, as grandes empresas, as grandes instituições, elas querem saber, com mais relevante, não é a opinião de quem vende, não é a opinião de quem entrega, é a opinião de quem recebe, de quem usufrui do serviço ou da mercadoria ou do atendimento. E isso é muito interessante, porque eu acompanho as aulas dos meus instrutores, eu acompanho, né? E aí eu oriento se eles estão caminhando bem ou não. E é muito frequente. Depois de um tempo, depois de um bom treinamento, aí o professor entende, aí não precisa mais, né? Embora eu continue acompanhando, né? Mas não precisaria. Bom, é necessário estar evoluindo constantemente, né? Porque mesmo que você acredite que a sua aula seja boa, e mesmo que de fato ela seja boa, né? O mundo muda, e a gente tem que mudar junto. Então, quando o mundo muda, aqueles que mudam junto acompanham a evolução da humanidade, eles continuam presentes. Só para dar uma ideia no universo do yoga. Quando eu comecei a fazer yoga em 81, como é que era a lógica? O professor sabia tudo e o aluno não sabia nada. A opinião do aluno não valia nada. A opinião do professor, do mestre, é que era relevante. Tinha até um paradigma. O aluno não pergunta, quem pergunta é o mestre, sabe? Então, era essa a visão. E hoje, se você não levar em consideração a opinião do aluno, hoje, se ele está com um problema e você não resolver esse problema, você perde o aluno. Às vezes, com uma comunicação inadequada, né, você já perde o aluno. Uma colocação mal feita, expressões mal utilizadas de português, né, quer dizer, um português que às vezes você ali usa uma expressão que ele entende como agressiva, você perde o aluno. Então, isso mudou completamente. Aquele professor das antigas que continua, eu sou professor, eu que sei, eu que digo o que o aluno precisa fazer, eu que digo o que o aluno precisa evoluir, esse professor, as aulas já estão ultrapassadas, está perdendo alunos, né? Bom, então, você precisa estar sempre atualizado, sempre observando se as suas aulas, qual que é a repercussão, como que os alunos enxergam, né? E aí fazer as adaptações, né? Fazer a evolução da aula. Agora, você diz, o yoga está evoluindo? Não, o yoga continua o mesmo, né? A filosofia continua a mesma, mas a maneira de você ensinar a filosofia muda de tempos em tempos. Se você estivesse num ashram na Índia há 40 anos atrás, era isso que eu falei. Lá, quando eu fui, não precisa nem ser 40 anos atrás, quando eu fui na primeira viagem para a Índia, em 94, eu estava lá no Shivananda Ashram. E lá tinha um mestre, que era o representante do Shivananda Ashram, que ele fazia uma palestra todos os dias às 10 da manhã. Era uma palestra assim pública, ele sentava lá, quem estava lá ficava ouvindo, e aí ele falava sobre yoga e ele escolhia o tema, né? E aí eu estava presente e ele encanou com alguns ocidentais, né? Porque os mestres indianos eles gostam de encanar com os ocidentais, né? Tinha os ocidentais
com o cabelo bem curtinho, sabe? Com aquele rabinho aqui e com vestes laranjas, né? Do Sannyasin. E aí ele começou a dizer, ele falava um pouco e olhava para os caras assim, você acha que só porque você veste roupa desse jeito, isso significa evolução? Aí ele falava um pouco mais de yoga, voltava para aquilo. Você acha que porque você está com o cabelo assim, significa evolução? Com essa expressão que eu estou usando aqui, ó, sabe? Uma expressão dura. Você acha que fazer isso aqui, que isso é yoga, porque lá no Shivananda Ashram é yoga, né? Você acha que isso é yoga, que isso produz evolução? Isso é coisa de ocidental. E aí voltava um pouco, falava no tema dele, e aí pegava no pé dos caras. E o que os caras fizeram? Absolutamente em silêncio. Porque lá, isso em 94 ainda, na Índia, né? Se você falasse alguma coisa, expulsava o cara da sala. Expulsa sim, pega, não, se retira. E se não se retira, aí vem os discípulos lá, as pessoas que estão ali, que fazem parte, pega e tira o cara. Né? Convida o cara para sair e coisa. Então o cara ficou absolutamente quieto. Hoje isso é impensável fazer esse tipo de atitude, hoje é impensável fazer numa escola de yoga aqui no Brasil. Claro, ninguém faz isso. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo extremo é que a maneira de você dar uma aula de yoga hoje é diferente de uma aula que a gente dava há 10 anos, 8 anos, 15 anos atrás. Né? O público mudou, as características mudaram. Né? Você tem hoje as pessoas com um ritmo muito mais acelerado. Você precisa de informações mais rápidas. Então, vamos em frente. Como era o praticante de yoga na época de Shiva? Né? Eu quero, com isso, mostrar para você a diferença de você dar uma aula para o seu tempo. Quando você pega antigamente, eu estou falando de Shiva para exagerar, mas na minha infância não existia gente sedentária. Sim, não é que não existia. Era raro, né? Porque você não tinha controle remoto, né? Você não andava de carro, pouco de carro, mais a pé, trabalhava, sabe? Então, você tinha pouquíssima gente com problema na lombar, por exemplo. Hoje, com esse grande volume de pessoas sedentárias, passando a maior parte do tempo em frente à tela, o volume de pessoas sedentárias é muito grande. E, consequentemente, pessoas com problema na lombar é muito grande. Então, quando eu comecei a praticar yoga lá, em 81, não se tinha preocupação com lombar, porque era raro uma pessoa que tinha dor na lombar, né? A não ser uma pessoa que já tinha uma certa idade. Hoje, você pega praticantes que vêm procurar yoga com 22, 25, 28 anos, com dor na lombar, com lesões na lombar, às vezes, ou na cervical. Né? Então, quando eu dava aula lá, ou quando eu fazia aula lá em 81, 82, 83, se falava o asana, pega e faz, porque não se tinha preocupação com a lombar. Hoje, um professor de yoga precisa ter preocupação com a lombar, precisa ter preocupação com a cervical, porque hoje nós temos várias pessoas que fazem, eu tenho aqui na nossa escola, várias pessoas que fazem yoga que têm algum probleminha na lombar, mesmo que não seja uma lesão, tem desconforto, tem dor, tem falta de encaixe. Antigamente, quando você pegava, dificilmente uma pessoa era desencaixada, né? Porque quando você faz atividade, quando você trabalha, né, agacha, levanta, faz as coisas, naturalmente o corpo se encaixa. Hoje, o nível de desencaixe, hoje é raro uma pessoa que venha fazer yoga, né, não importa a idade, que seja encaixado, que você não tenha que ensinar a encaixar os quadris, que você não tenha que ensinar a reforçar a musculatura da parte anterior das coxas, porque se o quadril está desencaixado, o abdômen está desencaixado e a parte anterior das coxas está fraca. Ele joga mais o peso na parte posterior das pernas, né, das coxas. E aí você tem que fazer esse trabalho de compensação e ampliar o reforço da musculatura da parte anterior das coxas. Por exemplo, isso aí que você vai apresentar na sua aula. Então, na hora de você selecionar os asanas, por exemplo, você tem que levar em consideração isso. Porque o que é uma boa aula de yoga? É uma boa aula que faz o aluno evoluir em todos os aspectos. E se ele está com uma dor na lombar, ele chegou com uma dor na lombar,
Ele pratica com você, ele continua com a mesma dor na lombar, para de praticar, ele não evoluiu. Ele não evoluiu nesse aspecto relevante que é reduzir a dor na lombar, ou talvez eliminar, porque dependendo do problema, eliminar demora tempos, mas ele não evoluiu, porque a dor era uma e continua a mesma. Ele chegou com uma ansiedade, né? Antigamente, a ansiedade era uma coisa rara, não era frequente. Hoje, a ansiedade é uma coisa frequente, e o ansioso é acelerado, por isso que é ansioso. E aí ele precisa evoluir. Aí o cara chega ansioso, começa a fazer suas práticas de yoga, e dali passa uns 2, 3 meses, e ele continua com o mesmo nível de ansiedade. O que ele evoluiu? Nada. E se ele não evoluiu na ansiedade, o que ele faz? Ele para de praticar, vai procurar outro professor, ou vai procurar outra metodologia que não o yoga, sabe? Então, quando eu quero dar uma boa aula de yoga, hoje é uma aula de yoga que faz o cara evoluir, que faz o aluno evoluir. E onde que ele precisa evoluir? Claro, uma evolução global, mas para o aluno iniciante, naquilo que é mais relevante para ele. Se ele veio procurando o yoga porque ele quer melhorar a dor na lombar, o que é mais relevante para ele nesse momento? Reduzir a dor na lombar até eliminar. E a sua aula de yoga proporciona essa evolução para essa pessoa? Se sim, a sua aula está boa, né? E aí ele vai ficar com você. Se não, não está boa. Então, o professor... Agora, quando você vai dar uma aula de yoga com o professor, você tem na sala um que está com ansiedade, um ou dois ou três que está com ansiedade, precisa evoluir na ansiedade. Outro que está com a dor na lombar, precisa reduzir a dor na lombar. Outro que está aqui enfrentando um problema de depressão. Outro que é um aluno antigo que não tem nada disso, mas está enfrentando um guardião do umbral, que é bem mais complexo, né? A orientação daquele indivíduo que está enfrentando um guardião do umbral é muito mais complexa. Aí tem um aluno que já é antigo, que não tem nada desses problemas, mas quer deslanchar na meditação, fazendo uma aula de yoga. Então, você, ao planejar essa aula de yoga e ao dar essa aula de yoga, tendo esse perfil, gente com ansiedade, gente com dor na lombar, gente com depressão, assim, gente que, enfrentando o guardião do umbral, gente que não tem nada disso, mas quer deslanchar na meditação, porque é antigo, esses dois últimos antigos, a sua aula permite que todos esses evoluem no dia que eles fazem essa aula. E isso é uma boa aula de yoga. É uma aula arrebatadora. É uma aula que encanta, porque aquele cara lá que quer deslanchar na meditação, você deu uma aula que contemplou e ele sentiu que a aula foi produtiva para ele. Aquele aluno que está enfrentando o guardião do umbral teve a mesma percepção. Ele sentiu que evoluiu e todos os outros também. Sabe? Percebe agora, quando é com esse exemplo, como não é fácil dar uma boa aula de yoga. Claro, se eu tenho um aluno, 2 alunos, é fácil, porque daí eu tenho, né, vamos supor que eu tenho 2 alunos na sala, os 2 estão com problema na lombar, é fácil dar uma aula boa, porque eu vou dar uma aula que faz esse aluno evoluir nesse aspecto. Agora, se eu tenho 3 alunos, né, ou tenho 2, ou tenho um aluno só fazendo a aula e esse aluno quer melhorar a ansiedade, é fácil. Né? Dar uma boa aula para um aluno ou um grupo pequeno de alunos, 2, 3 alunos, que querem evoluir na mesma estrutura, neste momento, é fácil. Mas quando eu tenho uma aluna diversa, que são a maioria das aulas de yoga, né? Hoje, assim, claro que às vezes tem turmas, naquelas turmas menos movimentadas, que tem 1, 2, 3 alunos, mas uma turma que tem 5, 6 alunos, é possível que você tenha uma composição como essa que eu falei. E aí, dar uma aula arrebatadora para todo mundo. Não é só para um, não é só para outro. Então, aqui eu estou lendo o meu texto, né? Como era o praticante na época de Shiva? Né? Nós já falamos. Sedentário, dor nas costas, ficava muito tempo no computador, tinha ansiedade, depressão, etc. Como é o praticante de hoje? Né? Como é o praticante de hoje da sua turma? Ou de cada turma sua? Né? E aí você tem que trabalhar uma aula para essa turma de hoje, com a problemática de hoje. Né?
A aula deve ser coerente com o seu tempo e o seu público, né? O yoga é a filosofia, continua o mesmo. Mas a maneira que eu ensino o yoga tem que ser coerente com o seu tempo e o seu público. Nesse sentido, né? Tanto físico, né? Hoje as pessoas têm muito mais dor nas costas, têm muito mais problema de hernia de disco, né? Lombar, cervical, especialmente. Hoje nós temos muita gente com problema em joelho, por exemplo, tanto no aspecto físico, no emocional, né? Gente com ansiedade, gente com tristeza, gente, enfim, que não tem nada, que está bem, né? Quanto no mental, gente que não consegue centrar a mente, que querem concentrar, que querem meditar, que querem evoluir estados expandidos de consciência, né? Então, hoje eu tenho essa diversidade. Explique um jeito errado de executar esse tema. Sedimentar as aulas e não evoluir. Não acompanhar a evolução da humanidade. Bom, isso já falamos, vamos reto. Quando eu faço, você já notou, né? Algumas coisas eu adianto, e quando chega a hora de falar essa coisa que eu já falei, a gente vai rápido. Explique um jeito certo de executar esse tema. Você precisa ser a pessoa do seu tempo. Você precisa estudar sempre. Você precisa estar em conexão sempre, né? Eu oriento várias pessoas, mas eu também tenho os meus grupos, né, onde eu busco a minha informação, onde eu me atualizo, tem que se atualizar, né? E aí contemporizar. Por um lado, o yoga tem uma filosofia que é antiga, a maneira de fazer as técnicas são as mesmas, mas o jeito de você ensinar, né, o tempo de cada técnica, os valores que você coloca ali, né, como o que você mentaliza, etc., etc., isso muda, né? Fazer, então, um pequeno passo que você pode fazer agora, fazer aulas de outras pessoas, especialmente professores que têm muitos alunos. Você precisa fazer aula de outros professores. Na minha escola, como que é? Todos os professores da minha escola têm horário para fazer aula. Eles fazem parte do trabalho praticar. Porque se o cara é professor de yoga e ele não pratica, que tipo de professor de yoga ele vai ser? Né? Que tipo de filosofia ele vai ensinar? Ele não vai ensinar porque ele não faz. Se ele não faz, ele não evolui. Dar aula e fazer juntos com os alunos, isso não é praticar. Então, todos os meus professores têm horário. E eu faço aula de todos os meus professores. Pelo menos uma aula por semana de cada professor eu faço. Porque aí tem duas coisas. Primeira, eu mantenho a qualidade. Como o professor sabe que toda semana eu vou fazer a aula dele, pelo menos uma aula dele eu vou fazer, o que o professor faz? Ele não relaxa. Ele mantém o padrão de aula. Ele sabe que toda semana eu estou lá. Então, ele mantém o padrão de aula. Para o professor é bom por conta disso. Segunda coisa que é bom, é porque daí eu faço os ajustes, né? A gente ajusta os professores no início, depois de uns 3, 4 meses, ele entende o que eu quero nas aulas de yoga, daí só de eu fazer aula já resolve. E o terceiro, eu faço a aula com outras pessoas. Todos os professores precisam praticar com outros professores, sabe? Né? Se quer ser um professor de yoga realmente diferenciado, você precisa. E, claro, se você fizer prática com professores que têm muitos alunos, isso é muito bom. Porque daí, um professor que tem muitos alunos, a aula dele é boa. Pode ser que com o tempo deixe de ser. Se ele não evoluir, pode ser que deixe de ser. Mas naquele momento que ele está dando aula e tem muitos alunos, possivelmente a aula dessa pessoa é uma aula boa, ok? Por isso que... e claro, aqui eu tenho vários professores que praticam comigo, porque quando o professor é sozinho, porque nós temos uma escola. Como nós temos uma escola, a gente troca aulas, sabe? Eu faço aula de todos os meus instrutores, pelo menos uma aula por semana, cada um, e os instrutores fazem aulas minhas, né? Aquele professor que é sozinho, porque às vezes ele dá aula personal, às vezes ele dá aula em academia, não tem outro professor lá que dá aula,
Às vezes ele dá num espaço que não tem outro professor, e ele fica sem praticar, sem um professor. Então, muitos desses professores fazem, eu tenho vários professores aqui que praticam comigo por conta disso, né? Que uma das razões é por conta disso, e a outra razão fundamental é que a gente orienta, né? Orienta essas coisas para o professor que estiver interessado. Então, isso você pode começar a fazer hoje. Perguntas, né? Vamos lá, para a gente fazer aqui, ó. O que é uma aula excelente? Né? Nós já respondemos, mas eu só vou complementar aqui. Permite que o iniciante, o intermediário e o avançado evoluam. Aulas em níveis diferenciados. O que eu quero dizer com isso? Que se numa sala sua tem um praticante iniciante, um intermediário e um avançado, a sua aula tem que ser em camadas, tem que ser em níveis. Né? Se tem um com dor na lombar e outro sem dor na lombar, a sua aula tem que ser em camadas. Se tem um ansioso e outro não ansioso, a sua aula tem que ser em camadas. Tipo Matrix. Eu gosto do filme muito Matrix, porque o Matrix é um filme feito em vários níveis. Se você vai lá, se você não viu Matrix, me desculpe, mas se você vai lá querendo ver luta, você vê luta. Se você quer, além de luta, ver outras coisas, tem. É um filme que é feito em várias camadas. E assim o professor de yoga deve dar a aula em vários níveis simultaneamente na mesma aula. Então, para asana, se tem ali gente com dor na lombar e ele vai dar um Vajrayasana, eu não vou falar aqui, porque no yoga tem nomenclaturas diferentes, dependendo a escola, a nomenclatura do asana é diferente, né? Então, uma pessoa que tem a dor na lombar, que tem uma lombar sensível, faz o Vajrayasana de um jeito. O outro que não tem, faz o Vajrayasana de outro jeito, sabe? E aí o professor dá essa indicação dentro da sala. Vamos para o Vajrayasana. Quem não tem lombar sensível, vai direto e faz o Vajrayasana. Quem tem lombar sensível, você vai fazer desse jeito. Aí explica o jeito de fazer. Tá? No pranayama. No pranayama, se uma pessoa está enfrentando o guardião do umbral, por exemplo, né, você vai dar uma orientação, possivelmente, para não fazer pranayama. Aquelas pessoas que estão nessa condição, é melhor não fazer pranayama. Então, o que eu vou fazer enquanto as outras pessoas fazem pranayama? Relaxa. Né? Uma pessoa que é ansiosa, né? Você vai dar o pranayama diferente de uma pessoa que não é. Você percebe? Então, a aula, para ser boa, ela tem que permitir a evolução do iniciante, intermediário e avançado, e, independente se for intermediário, iniciante ou avançado, a contemporizar as necessidades de cada aluno para que todos evoluam. E aí todos vão dizer, o avançado sai tipo, nossa, que aula maravilhosa. E aí o iniciante, nossa, que aula maravilhosa. É isso que o professor precisa ter. As pessoas confundem o que significa isso? Sim, muito, 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 porque a maioria absoluta dos professores, se não todos, vão dizer que as suas aulas são boas e um grande número não é. Né? Agora você vai avaliar a sua, né? As pessoas acreditam que dar boas aulas significa aulas técnicas ou consideram somente alguns alunos. Né? Então, a grande maioria confunde porque acha que, primeiro, que dá uma boa aula, segundo, que uma boa aula é uma aula técnica, alguns têm conhecimento para dar uma boa aula técnica, outros não, e alguns professores têm um grave defeito, mas um defeito, se você tivesse defeito, isso vai, e continuar com ele, isso derruba, e você não vai vencer como professor de yoga. É dar a aula para um único aluno. O que é dar aula para um aluno? Eu vi muitos professores nivelando por baixo. Então, tem uma galera ali, 6, 7 pessoas fazendo a prática. Aí tem umas 4, 5 pessoas saudáveis, bem, e tem uma pessoa lá, terceira idade, que não consegue fazer uma série de coisas. O que muitos professores fazem? Nivelam por baixo. Né? Dão uma aula para que aquela pessoa que está machucada, ou que está lesionada, ou que não tem idade para fazer, dão uma aula para que aquela pessoa possa fazer.
E os outros? E os outros fazem uma aula bobinha. Então, dar uma aula em vários níveis é você contemplar, sim, essa pessoa que está na terceira idade, ou essa pessoa que está lesionada, ou essa pessoa que não consegue fazer uma série de coisas. Cada asana você vai adaptar, dar um asana para essa pessoa que não pode fazer e manter o nível da aula para aquelas outras pessoas. Para que depois, quando sair da aula, né, aquela pessoa que estava lesionada, que está machucada, ela diz, bom, eu fiz o que era possível para mim. Obrigado, professor, por adaptar. Eu recebo muito esses feedbacks. Obrigado, professor, por cuidar de mim. Obrigado, professor, por dar variações, né, que sejam possíveis para mim. E aí os outros, né? Nossa, aula boa, porque ele não ajustou e não nivelou por baixo. Então, muitos professores confundem isso, sim. Por que dar boas aulas é importante? Já falamos, se você não der aulas, não estou falando, boas é aqui, ó. Pense em como a aula sua deveria ser mágica, extraordinária, arrebatadora, edificante, deslumbrante, sabe? Esses são os adjetivos que a sua aula deveria ter. Então, você não tem uma aula boa, você está fora. É uma questão de tempo. Então, precisa. Por que investir tempo em dinheiro nisso? Precisa se aperfeiçoar sempre, 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 já falamos. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Enrijecem naquilo que elas entendem como bom, não enxergam um aluno e o estágio de evolução. Então, elas montam uma aula, muitas dessas tecnicamente perfeitas, enrijecem nesse padrão, não olham o aluno, não olham o estágio evolutivo do aluno, não olham o corpo do aluno, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, não olham as emoções do aluno, se ele está ansioso, se ele está estressado, se ele está nervoso, se ele está feliz, se ele está de luto, perdeu a mãe, perdeu o pai, se ele está, não olham nada disso. Então, dão uma aula, a mesma aula para todo mundo, né? Por onde começar? Cursos, aulas de outros professores, grupo avançado. Então, por onde começar? Primeiro, né, você não pode, o professor Diogo sempre precisa estar se aperfeiçoando. Bom, né, aulas com outros professores, já falamos isso. E eu tenho aqui o meu grupo avançado que, veja bem, o grupo avançado, ele não é para ensinar a dar aulas, ele é para o professor ou praticante alcançar níveis mais elaborados, né? Então, porque o professor ele precisa de duas coisas. Primeiro, a prática dele, ele precisa evoluir como yogi, como praticante de yoga. Nós falamos na live que eu fiz ontem, né? Que é uma das melhores lives, eu acredito, uma das melhores lives que eu fiz na minha vida, foi a de ontem, que mostra a diferença entre um professor que dá aulas de yoga e um professor que ensina yoga, filosofia. Um professor que é praticante de técnicas de yoga e um professor que é yogi. É uma diferença na visão do Gopi Krishna, que eu concordo plenamente, né? Então, o grupo avançado é para que você seja yogi, né? Aulas avançadas para que você evolua, expansão de consciência e não apenas seja um praticante de técnicas de yoga, né? Como melhorar as aulas, já falamos disso, e se eu não fizer melhorar, e se eu não melhorar as minhas aulas, o que acontece? Aos poucos você vai para o ostracismo. Tenho conhecimento de vários professores antigos que estão indo para o ostracismo. De repente, quase não tem ninguém para dar aula. Ok? Bom, chegamos ao nosso tempo. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Gostou? Compartilha. Estamos juntos. Você que é professor de yoga e que quer viver exclusivamente do yoga e que quer uma vida abundante, não opulenta, porque nós yogis não precisamos de opulência, mas precisamos de dinheiro para pagar as contas, para ter uma boa alimentação, para fazer cursos, para a gente se vestir bem, para a gente ter tempo para o lazer, tempo para preparar aulas, para dar boas aulas. Ok? Até o nosso próximo encontro.